Time sem físico, sem ambição e sem indignação. Muito bom de discurso, mas que não convence em ações. E o Sampaoli já sacou tudo isso. Recebi uma informação na parte da tarde de que o Sampaoli está extremamente assustado. Mas aí você fala assim, pô, Betinho, mas se você olhar e observar o que ele disse na coletiva de ontem, por mais que seja mais complexo, mais puxado para o espanhol, mais puro, o que ele falou isso ontem. Então tá tudo confirmado. O Sampaoli está extremamente indignado com o que ele encontra no Atlético nesse momento de preparação física, de ambição, de desejo de vitórias e também do ponto de vista de indignação desse time do Atlético diante dos resultados e do pouco que se entrega. Ontem ele disse que na primeira etapa esse time não o representou e que isso melhorou na segunda etapa. Foi até uma pergunta que a gente fez, ele estava respondendo. Mas o que eu soube hoje e confirmei é que ele está extremamente assustado. E não assustado com os nomes que o Atlético tem no elenco, mas com o que eles entregam de condicionamento físico, de desejo de vitória e de entendimento de jogo. Ele sabe que ele tem pouco tempo para isso e as coisas não estão boas. Não estão boas no ponto de vista interno atleticano. O que assusta mais ainda é que isso acontece em 9 meses da temporada e que ninguém conseguiu detectar que a rotação do Atlético, a baixa competitividade, o Atlético é o time que não combate, não faz falta, nem tática, nem técnica. O Atlético é um time que deixa o jogo fluir para o adversário e perde o meio de campo e está tudo bem, perde o jogo e está tudo bem. E você não vê também na zona mista assim, uma indignação, uma preocupação, nós precisamos lá de melhorar, não. Os jogadores até falam, não, nós vamos brigar pela Libertadores. Discursos vazios. O Atlético não está disputando nada, não está disputando em campo e está falando de Libertadores. Como? O Atlético está beirando a receber mais uma notificação. Ele já recebeu uma notificação em 2024. A gente vai falar disso agora. Mas, para ficar claro, Sampaoli e toda a comissão técnica estão assustadíssimos com o que o Atlético entregou para eles de condicionamento físico, de preparação, do que os atletas estão pensando como equipe que não tem equipe. O Atlético é um jogado no campo que precisa de ser organizado agora, como disse o Sampaoli, estruturado para poder se tornar um time de futebol. É isso. Está preocupadíssimo o Sampaoli e toda a sua comissão técnica, incluindo a preparação física, porque estão assustados, porque tem jogadores do Atlético que estão muito, não é pouco não, muito abaixo da rotação que deveriam estar para o mês de setembro e para a competição do Campeonato Brasileiro, que é importantíssima e de muita competitividade. O Atlético não tem exatamente a palavra competitividade. E jogadores muito bons de discursos, de internet e de tudo mais. Vamos lá, tá dito, hein? O São Paulo está enlouquecido do ponto de vista do que ele encontrou. É terra arrasada, sim, do ponto de vista de preparação e de tudo mais que a gente já falou aqui para não ficar dando looping. Rapidamente, para falar sobre essa preocupação que gera uma consequência, um efeito. Qual que é o efeito? O Atlético está muito perto da zona de rebaixamento e pós-Copa do Mundo de Clubes é o time que tem o menor rendimento. Rendimento de Z4. Tem 25 pontos e na mesma época, na temporada passada, que ele passou aperto, ele tinha 30. Se tivesse 25 e estivesse melhorando, mas o Atlético não está. O Atlético está evoluindo e o Sampaoli não é milagreiro. Vai precisar de juntar muita gente e de ter o apoio da diretoria, inclusive para colocar para fora as laranjas que não estão contribuindo com o elenco. Há um entendimento com colegas também de que o Atlético parece que está em Nárnia, porque os jogadores não estão entendendo a preocupação do que está acontecendo e está tudo ok, tudo legal, tudo bacana, o pessoal batendo papo ali na zona mista, tudo de boa, e não tá. Só que, para finalizar esse papo aqui, eu quero dizer para vocês o seguinte: todo tipo de cobrança que possa ser feito pelo torcedor na internet ou presencialmente, ela tem um limite, e o limite não pode ultrapassar o bom senso, não pode ultrapassar o direito de cobrar, de criticar tecnicamente, mas ninguém pode encostar em ninguém e ninguém pode agredir a moral, a índole e a honra de ninguém. Então, mais importante que isso, o pessoal pede que a gente cobre, que a gente faça cobranças
a diretoria, os atletas e todo mundo. A gente vai fazer, bicho. Mas vocês precisam entender que existe a Constituição de 1988, que se ela não é aplicável em tudo que se diz, a gente precisa de respeitá-la em alguns aspectos, principalmente no artigo 5º, que a gente tem direito de dizer o que a gente quiser, mas é vedado o anonimato e também você tem que responder pelas coisas que você diz. Isso vale para a internet e vale para a presença das pessoas também. Ninguém tem direito de pensar em encostar em ninguém. Ninguém tem direito de fazer qualquer invasão às famílias das pessoas que estão ali contribuindo ou não tecnicamente bem com o seu trabalho. Cobre daquelas pessoas que estão ali envolvidas, não envolvam as famílias. Tenham noção que você vai responder pelas coisas que faz e tem que responder mesmo. E não vale aquele discurso, mas ganham muito, mas ninguém pode encostar em ninguém e ninguém tem direito de fazer algumas coisas que estão sendo ultrapassadas em todos os limites. O Atlético apresenta muito pouco futebol, mas a cobrança vai ser sempre na bola. E na bola é que a gente vai conseguir melhorar esse mundo. Um abraço, até mais, tchau.